O maior risco para a economia dos Estados Unidos nunca foi a bolha da inteligência artificial. Nunca foi a China. E nem política. É algo muito mais silencioso. E exatamente por isso, quase ninguém está prestando atenção. Se você já se perguntou por que as taxas de financiamento não caem, porque o mercado sobe do nada, ou porque parece que o dinheiro está sempre mais difícil, a resposta não começa nos Estados Unidos. Ela começa no Japão. Mais especificamente, em algo extremamente entediante. Títulos do governo japonês. Pode parecer irrelevante. Mas por décadas, isso foi uma das coisas mais importantes do mundo financeiro. Porque o Japão, silenciosamente, virou o que muita gente não percebe. O caixa eletrônico do mundo. Mas para entender isso, você precisa voltar no tempo. Lá nos anos 90, o Japão passou por uma das maiores crises da história. O mercado imobiliário colapsou. As ações despencaram. E a economia entrou em um estado quase parado. Sem crescimento. Sem inflação. Sem aumento de salários. Foi como se tudo tivesse congelado. E quando isso acontece, os bancos centrais entram em ação. O Japão fez o que podia. Cortou os juros. Depois zerou os juros. Depois deixou os juros negativos. E quando nem isso resolveu, eles fizeram algo ainda mais extremo. Controlaram artificialmente os juros. Basicamente, decidiram que os rendimentos dos títulos ficariam baixos, independente do mercado. Resultado? Por décadas, investir dentro do Japão não dava retorno. Quase zero. E aí surge um problema. O que você faz quando tem dinheiro, mas não consegue ganhar nada com ele? Você sai do país. E foi exatamente isso que aconteceu. Investidores japoneses começaram a colocar dinheiro no mundo inteiro. Estados Unidos, Europa, mercados emergentes. E assim nasceu algo gigantesco. O carry trade. Funciona assim. Você pega dinheiro emprestado no Japão, com juros quase zero, converte para dólar, investe em algo que paga juros. Qualquer retorno vira lucro. E isso não ficou pequeno. Virou trilhões. Esse dinheiro começou a alimentar tudo. Ações, imóveis, tecnologia, mercados inteiros. Era como se o mundo inteiro estivesse sendo financiado por dinheiro barato japonês. Mas aí vem o problema. Esse sistema só funciona enquanto os juros no Japão ficam baixos. E isso mudou. Recentemente, o Japão começou a subir os juros. Pela primeira vez em décadas. E quando isso acontece, tudo começa a tremer. Porque o dinheiro deixa de ser barato. E quando o dinheiro deixa de ser barato, os investimentos começam a cair. E foi exatamente isso que aconteceu. Mercados caíram. Investidores entraram em pânico. E o sistema mostrou o quanto dependia disso. Agora pensa nisso. Um país do outro lado do mundo, controlando indiretamente o dinheiro global. E a maioria das pessoas nem faz ideia disso. Mas aqui está o ponto mais importante para você. Enquanto o mundo inteiro está conectado financeiramente, você ainda pode estar completamente perdido na sua própria vida financeira. Sem controle. Sem direção. Sem estratégia. E isso é mais perigoso do que qualquer crise global. Porque não importa o que aconteça lá fora. Se você não controla o que acontece com o seu dinheiro, você sempre perde. E a maioria das pessoas vive assim. Sem saber quanto ganha. Sem saber quanto gasta. Sem saber para onde está indo. Esperando que, no final, dê certo. Mas não dá. Por isso, se você quer começar a sair desse nível, começa pelo básico. Organização. Controle. Consciência. Inclusive, eu deixei um pacote com 12.000 planilhas por apenas R$ 12,50. Ferramenta simples. Para você organizar sua vida financeira, suas metas e sua rotina. Nada complexo. Mas essencial. Porque quem não controla o próprio dinheiro, sempre vai ser controlado por ele. Agora volta aqui comigo. O mundo está mudando. Os mercados estão mudando. O dinheiro está mudando. E a pergunta é: você vai continuar perdido? Ou vai começar a se organizar?